Capítulo 1.4 Os tamanhos das medidas. As grandezas definidas servem como padrão para todo o universo, desde o átomo até as galáxias. Vamos considerar a faixa real de valores que essas quantidades podem assumir, tanto na natureza em geral, quanto na química. Ao examinar as várias unidades de medida, é interessante notar que seus valores unitários são definidos próximos àqueles encontrados na experiência humana cotidiana. Massa e peso. Essas duas quantidades são amplamente confundidas. Embora sejam frequentemente usados como sinônimos em fala e escrita informal, ambos têm diferentes dimensões. A massa é uma medida de quantidade de matéria, enquanto o peso é a força exercida por uma massa em um campo gravitacional. Veja uma comparação das massas de diferentes objetos. Os valores estão mostrados de acordo com o logaritmo decimal da massa. Comprimento. Os químicos tendem a trabalhar principalmente em escalas de dimensões pequenas de comprimento, da ordem de 10⁻12 a 10⁻8 metros, e aqueles que pensam no mundo liliputiano de estruturas cristalinas e moleculares e raios atômicos descrevem as distâncias interatômicas pelo picômetro, que equivale a 10⁻12 metros. Tempo. Para os humanos, o tempo se move pelo batimento cardíaco. Contamos as horas, dias e anos pelo movimento do nosso planeta. Além de poucos milhares de anos da história humana, a geologia e cosmologia usam uma escala de tempo muito maior, que perde significado para nós. A maior parte do que realmente acontece no tubo de ensaio do químico ocorre em uma escala de tempo muito pequena, mas não existe um limite superior de tempo para uma reação química. Temperatura. A temperatura e a medida de intensidade térmica, relacionada com a intensidade da energia cinética dos componentes da matéria. Conforme se aproxima do zero absoluto, os movimentos diminuem e na extremidade superior da escala, os movimentos térmicos tornam-se muito vigorosos e provocam a dissociação dos átomos que formam as moléculas até o ponto em que os elétrons se dissociam dos núcleos e formam um fluido gasoso, como nas estrelas. A unidade de temperatura, o grau, é um incremento de temperatura, uma fração definida da distância entre dois pontos de referência em uma escala de temperatura. Em 1743, o astrônomo sueco Anders Celsius desenvolveu a escala centígrada, que define como 100 graus o intervalo entre o congelamento e a ebulição da água. Porém, Celsius atribuiu 100 ao ponto de congelamento da água e 0 ao ponto de ebulição, resultando em uma escala que ninguém gostou, e um ano após sua morte, a escala foi invertida. A escala centígrada revisada foi rapidamente adotada, com exceção dos países de língua inglesa, e se tornou a unidade de temperatura do Sistema Internacional. Em 1948, foi oficialmente renomeado como escala Celsius e somente nos Estados Unidos ainda se usa a escala Fahrenheit. Escala de temperatura absoluta. Ao final do século XIX, quando se entendeu o significado físico de temperatura, foi necessário estabelecer uma escala de temperatura cujo zero realmente significa uma temperatura nula, isto é, a completa ausência de movimento térmico. Assim surgiu a escala de temperatura absoluta, cujo ponto zero é equivalente a menos 273,15 graus Celsius. A escala manteve o mesmo intervalo de grau da escala Celsius e foi chamada de escala Kelvin. A importância das escalas de temperatura absoluta é que as temperaturas absolutas podem ser inseridas diretamente em todas as fórmulas fundamentais da física e química em que a temperatura é uma variável. O exemplo mais comum é a equação de estado do gás ideal. PV igual a nRT, em que T é expresso em temperatura absoluta. Por exemplo, 25 graus Celsius corresponde a 298,15 graus Kelvin. A maioria das quantidades físicas com as quais realmente lidamos na ciência e também em nossas vidas diárias tem unidades próprias. Volume, pressão, energia, entre outros, são expressas em termos de unidades derivadas da base do Sistema Internacional a partir de unidades fundamentais como massa, distância, tempo, carga elétrica e temperatura. Por exemplo, considere o volume de uma caixa retangular, obtido pelo produto dos comprimentos medidos ao longo das três coordenadas. Dizemos, portanto, que o volume tem as dimensões de comprimento ao cubo. Problema: encontre as dimensões da energia. Solução: quando o trabalho mecânico é executado sobre um corpo, sua energia aumenta com a quantidade de trabalho realizado,
então as duas quantidades são equivalentes. O trabalho é o produto da força aplicada ao objeto pelo deslocamento e, de acordo com a segunda lei de Newton, a força é o produto de massa e aceleração. Por sua vez, a aceleração é a taxa de mudança de velocidade, normalmente expressa em metros por segundo por segundo. Combinando estas quantidades e suas dimensões resulta em unidades de massa vezes distância ao quadrado, dividido por tempo ao quadrado. Esse vídeo faz parte do livro Química Geral, disponível nas formas físicas e como e-book. O link para o livro está na descrição. Obrigado por acompanhar o canal e tem mais conhecimento químico disponível.